Pois bem, eu não vou dizer, portanto, que as minhas videoaulas começam todas com portanto. O que é um bocado esquisito. Pois é. Vão começar a gozar comigo. Enfim. Então o tema da nossa aula vai ser a estética, a arte e a estética. E a primeira questão é esta. Já agora, eu coloquei ali a rapariga porque encontrei a fotografia por acaso. Não é para explorar aquela história do género, que é uma coisa esquisita, mas é porque gostei daquele quadro ali no meio. Podíamos falar aqui da futilidade moderna, das pessoas que só olham a aparência e não têm nada dentro, mas aqui tem, porque tem ali escrito o que é a arte. E então gostava que me dissessem, mas tem que gritar um bocado que é para ficar gravado. É claro que lá em casa podia também dizer, mas eu não queria que aparecesse a vossa cara. Então, quem é que tem uma ideia sobre o que é arte? Já ouviram falar? Este silêncio é confrangedor. Então, alguém tem uma ideia? O Hugo, para começar, para abrir as hostilidades. Portanto, será alguma coisa que cria uma reação em nós? Sim. Se agora aparecesse aqui um hipopótamo... Isso é interessante. Criada com um propósito pelo homem, pelo ser humano. Então, se for uma paisagem bela, não é arte. Não é? Como é óbvio, não é? É belo. Portanto, a beleza natural é um tipo de beleza que existe. Nós, se formos defensores daquele argumento do desígnio, não é? Existe porque Deus criou o universo. Há um texto muito belo sobre um texto filosófico, porque na filosofia também há beleza. Eu às vezes uso umas t-shirts giras quando dou algo, não sei, não acho que não. E então às vezes na filosofia há beleza. Mas esse texto é muito belo, é de São Boaventura e tem como título Itinerário da Mente para Deus. E então é um texto muito belo porque parte da apreciação da beleza natural e o objetivo é levar a alma a ir subindo até Deus. Tá bem. E portanto, será que souberam o que aconteceu na aula passada e vão dar uma rabocada? Não sei. Não, estou a brincar. E portanto, a ideia de São Boaventura é que a marca do Criador está na natureza, na criação. E, portanto, a beleza natural será a marca da transcendência. Uma marca que nos leva a elevarmos a nossa consciência, a nossa alma, até a um plano superior ao plano material. Mas isso não é arte, digamos, no sentido que nós estamos aqui a tratar. Será a arte das artes, se calhar, portanto, os artistas medievais procurariam assemelhar-se a Deus enquanto criadores, no sentido de procurarem manifestar através das obras humanas a beleza que, mesmo quando é produzida pelo ser humano, é sempre divina, de alguma forma. Nós associamos a beleza quase instintivamente ao bem, não é? E isto vem desde a Grécia Antiga. Mas, enfim, o Hugo tem razão ao falar ao apresentar essa ideia de que a arte tem que ser criada pelo ser humano e tem que ter um propósito. Há várias teorias sobre a arte que falam disso, que dizem que a arte tem que ser produzida por seres humanos, ou por um ser humano. E nós hoje em dia estamos numa época em que já existem máquinas e existem sistemas de inteligência artificial que produzem
algo de parecido com obras de arte. Robôs que desenham e fazem sempre desenhos novos, algoritmos que permitem que determinados programas de computador também criem obras de arte, pinturas ou simulacros de obras de arte. E então, se nós acharmos que a arte deve ser criada por um ser humano, esses objetos não serão arte, a não ser que nós consideremos os próprios algoritmos e os próprios sistemas informáticos como instrumentos de produção artística, como os pincéis dos pintores ou os cinzéis dos escultores, ou os instrumentos musicais, não é? Que têm que ser tocados por um músico. Em todo o caso, depois iremos ver isto com mais profundidade. Não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa sobre a arte. Já agora, há aqui alguém que produz a arte, para além de produzirem a pessoa que são, ou não? Vocês produzem-se a vocês próprios. Eu não estou a falar daquelas pessoas que fazem maquiagem. Eu agora, com esta coisa do confinamento, fiquei assustado porque descobri na televisão que as mulheres também fazem a barba. Usam uma coisinha, parece um batom, coisa de batom, mas é para fazer... É esquisito. Não sei se vocês já viram aquele anúncio. Também há anúncios de colchões e de outras coisas, mas aquele é arrepiante, não sei porquê, mas enfim. Mas isto não tem nada a ver, pois não? Não. Mas será que nós nos produzimos ou não, como seres humanos? Já tinham pensado nisso ou não? A pessoa que está aqui com... Agora está tudo mascarado, mas dentro da máscara, está a olhar para mim, está-se a produzir a si própria neste momento ou está a ser produzida por algo de anterior, se calhar, ou pela sociedade? Também se pode levantar a hipótese de vocês serem robôs, e eu estou enganado, penso que tenho pessoas à minha frente e posso estar a fazer parte de uma experiência social gigante. Então, o que é que acham? Nós podemos ser uma obra de arte ou não? E podemos ser artistas de nós próprios? A sério, ninguém quer responder. A Inês, o que é que acha? Mas tem que falar. Para chegar aqui eu sou... Sim. Se nós tivermos essa intenção e manifestarmos a fazer comportamentos, sim. Podemos dizer que somos uma obra de arte. Sim, senhor. Isso, eu estou a gostar da resposta. Mas e se nós não tivermos a ter intenção nenhuma? Não é arte. Mas eu posso fazer aí um treco e pô-lo aí no meio da rua e as pessoas pensarem que é arte. Como aquela história do macaco, que eu agora no chimpanzé, e do pintor, que é uma história que já está muito batida e se calhar eu não vou contar, que é para não se chatear. Eu se calhar já vos contei, porque eu vou repetindo as histórias e depois dizem, ui, está outra vez a falar, mas eu pronto, é tal coisa, eu gosto de ter pessoas a olhar para mim e às vezes não vem à cabeça muita coisa para dizer, mas há aquela história que já vem de outros carnavais, que conta a história de um pintor em Nova Iorque que tinha um macaco. Isto agora não se pode ter animais selvagens em casa, acho muito bem. Eu agora não vou dizer uma piada que é chato. Mas o que é que acontece? O pintor estava numa nova fase, tinha pintado uns quadros novos e convidou um crítico de arte para ir lá à casa beber uns copos e ver os quadros. E então, enquanto o crítico de arte se punha à vontade lá no ateliê, o pintor foi à casa de banho e foi tratar lá dos acepipes para dar as bebidas e tudo. E o crítico de arte ficou todo entusiasmado, porque estavam lá umas telas com umas pinturas extraordinárias. E ele achou, agora é que ele ficou genial. E então, quando o pintor vinha a entrar no ateliê,
o crítico começou a dizer, tens aqui umas obras espantosas, mas ele não tinha os quadros novos ali. Os quadros novos já estavam lá no corredor, como se estivessem numa galeria, porque ele era assim um bocado narcisista. E gostava de ter as coisas lá. E então é que reparou numa coisa estranha, que o macaco tinha ficado sozinho. O chimpanzé tinha ficado sozinho lá no ateliê e agarrou nas tintas e borrou aquilo tudo. Estava tudo cheio de salpicos. E então, no princípio, ele ficou assim um bocado esquisito, a sentir-se mal, porque o crítico de arte estava a apreciar os salpicos do macaco. Não estava a apreciar o seu gênio, o gênio do pintor. Mas depois percebeu que podia ganhar muito dinheiro com aquilo. E então passou a dar os pincéis ao macaco para o macaco pintar os quadros. E ficou milionário. As suas obras começaram a ter um... portanto, hoje em dia, e porque esta história, parece que qualquer borrada numa tela parece arte, pode passar por arte. Ou não? Desculpa, mas não devia usar a palavra borrada. Mas faz de conta que usei outra palavra. Por exemplo, qualquer porcaria, não é? O que é que acha? Já tiveram essa sensação de estar perante um quadro, por exemplo, numa exposição e achar isto é arte? Ou uma escultura, há aquelas esculturas parece que estão a fazer equilibrismo e depois... mas já caíram, aquilo já caiu, mas parece que... O que é que acha dessa situação? Pode haver fraude na arte. Portanto, um pintor ou um escultor ou um artista qualquer apresentar uma obra que não é arte, mas as pessoas acharem que é arte. Ou julgarem que é porque alguém diz que é. Ninguém quer falar. A arte não vos diz nada. Em termos pessoais. Alguém aqui gosta de arte, em especial a pintura, por exemplo. A música também é arte, o cinema. O que é que acham? Pode haver fraude? Não pode? É costume, de acordo com a vossa ideia, ou não? O que é que tem a dizer sobre isso? Não dei, eu vou ficar mal, porque depois eu passo isto, publico isto e dizem que aquele professor tem uma turma, não abrem a boca. É esquisito. A Beatriz tem alguma coisa a dizer sobre isto? Não? O João, já pensou neste tema ou não? Sim, portanto, a arte é subjetiva, não é? E o tal elefante no quadro pode ser para uma pessoa, pode ter um impacto numa pessoa e no outro não ter impacto nenhum. Essa questão da banana no museu, depois parece que alguém comeu a banana, depois foram lá por outro. Sim. Sim, mas o próprio ato em si, se calhar pode ser considerado o próprio ato uma obra de arte. É uma performance. Sim. Nós vamos ver várias teorias e cada uma vai acentuar uma dimensão que poderia colocar-nos perante a essência ou a natureza das obras de arte. Depois vamos ver isso na próxima aula, em princípio, se conseguirmos adiantar mais hoje. Mas há, de facto, a necessidade de nós procurarmos uma definição de arte que seja abrangente, que não esteja presa apenas a um estilo ou a uma escola artística e que nos permita identificar obras de arte quando estamos perante elas. Mas esta história do macaco pintor é complicada porque até pode haver, há aqueles quadros abstratos que também são feitos com salpicos e coisas do género,
e que podem ter um valor estético muito importante, um valor artístico muito importante, e se estiver lá a tela do macaco, se calhar quase por contágio, agora não se ia falar da palavra contágio, as pessoas pensam que aquilo é arte. Mas enfim, eu não sei se isto vos interessa. Então, esta questão que é a arte, que nós vamos desenvolver de uma forma mais substantiva nas próximas aulas, é um dos principais problemas filosóficos de uma área da filosofia que tem o nome de estética, também conhecida como filosofia da arte. Portanto, existe a arte em si, existe também a reflexão dos artistas sobre a sua arte. Eu falo muito do Van Gogh, porque o Van Gogh explica praticamente tudo aquilo que ele fez através de cartas que enviou ao irmão. Então nós podemos perceber o que é que ele pensava, o que é que ele sentia, o que é que ele queria transmitir com as suas obras. E isso é muito interessante, termos essa visão do pintor em relação aos dramas da sua vida e àquilo que o levava a produzir as suas obras. Mas a estética é reflexão filosófica. Há alguns textos de artistas que podem ser considerados estéticos, no sentido próprio do termo, mas a estética é uma disciplina filosófica por excelência, é uma das grandes disciplinas da filosofia, e não é necessário ser artista para se refletir sobre os temas da estética. Mas quando acontece haver filósofos artistas ou artistas filósofos, isso é extremamente interessante e enriquecedor para a cultura e para nós, enquanto fruidores da arte, se chegarmos a considerar-nos como tais. Ora bem, a palavra estética deriva da palavra grega aesthesis, que significa percepção, sensação ou sensibilidade. É a capacidade de nós recebermos impressões ou sensações do mundo e de nós próprios, do nosso mundo, que é, de alguma forma, um desdobramento do próprio mundo exterior a nós, à nossa mente, porque nós temos o corpo e o corpo faz parte do mundo material e é um organismo, por isso é que nós estamos de máscara aqui, não é? Aliás, estamos, por causa de sermos seres animados, às vezes desanimados por estarmos na sala de aula, mas eu gosto, é giro, quando está. E pá, se eu fosse adolescente e estivesse numa sala de aula, ainda por cima com máscara e tudo, era tão chato. Mas eu já disse à outra turma que a malta do meu tempo, nos anos 80, se apanhasse uma experiência destas, era um delírio. Ficava tudo à mesma contaminado. Porque aquilo não é, o pessoal não funcionava como agora é tudo muito certinho. Eu até tenho vários adolescentes que já me disseram, quando eu falo em pirataria, eu não faço pirataria, isto fica gravado, não posso dizer, porque senão são 3 anos de prisão por cada ato de piratagem, é chato. Mas têm um sentido moral, dizem que não copiam porque isso é imoral. Não copiam os filmes, ou seja, este sistema todo em que nós vivemos, de condicionamento das mentes, já meteu na cabeça das pessoas que um ato que pode ser subversivo, que é nós lutarmos por uma sociedade sem mercantilização, é uma coisa moral. E então tem que ser tudo original. Eu acho que os artistas e os autores devem receber por aquilo que fazem, mas é esquisito. Então a malta nos anos 80 tinha uma coisa que eram as cassetes. E então gravava-se o que se pudesse para as cassetes, ninguém falava em piratear. E depois ouvia-se, aquilo rodava. E depois a experiência da sala de aula era completamente diferente do que é hoje. Porque eu tive aulas em salas, por exemplo, algumas nem vidros tinham em alguma janela. Que era. Hoje em dia nós temos muitos meios que não existiam quando eu tinha a vossa idade, que é bom, significa que a sociedade está a evoluir. Mas, isto não tem nada a ver com o que eu estava a dizer. Já agora, a palavra estética foi criada, surgiu no Ocidente pela mão de um filósofo do século XVIII, da passagem do século XVII para o XVIII, que é Baumgarten. É uma espécie de continuador de Leibniz e de Descartes.
e que cunhou esta palavra. Diz que a filosofia da arte deve ter esta designação porque a arte está intimamente ligada aos sentidos. E, portanto, não pode haver arte sem experiência sensorial, no sentido próprio do termo. E, portanto, a palavra estética acabaria por assentar de uma forma, digamos, única e correta à filosofia da arte. Hoje em dia a palavra estética usa-se para tudo e mais alguma coisa, não é? Desde para os spas e coisas do género. Mas tem a ver com isto, tem a ver com a sensação, a sensibilidade, e só por uma espécie de contaminação que veio, cultural, que surgiu ao longo do tempo, é que tem a ver com a beleza. E a beleza física, propriamente. Porquê? Porque a arte, durante muitos séculos, foi considerada uma área da atividade humana que lidava com o belo, com a beleza. Isto também é interessante porque as palavras, muitas vezes, que são cunhadas pelos filósofos e por outros intelectuais, vão declinando, digamos assim, vão descendo até à vida cotidiana e vão incorporar o senso comum. E, portanto, se Baumgarten não tivesse criado esta palavra, importado a palavra aesthesis e transformado essa palavra em estética, hoje em dia, se calhar, os salões de beleza não tinham esse título, ou não tinham esse nome associado, e se calhar havia outra coisa. Já agora, qual seria a palavra que se poderia utilizar sem ser estética? Eu agora ia dizer uma coisa que era feio, mas como não está aqui ninguém com essa cor capilar, por exemplo, loirice, não podia ser. Estou a ser preconceituoso, estou a estereotipar. Daqui a bocado faço parte daquele partido esquisito que uns dias fala da bola, do outro dia a bola passa-se. Mas enfim, ainda vou preso. Sabem do que é que eu estou a falar? Vocês veem notícias. É assim, há uma coisa que é muito importante, nós como cidadãos, é estarmos atentos ao mundo em que vivemos. Tá? Isso é muito importante. E a arte, a grande arte, é aquela que se consegue tornar pequena, ou seja, descer à vida cotidiana e expor, às vezes, o ridículo, expor o nonsense. Por exemplo, o Bansky, não sei se já ouviram falar, o Vils, a street art hoje em dia está muito em voga, porque mexe com o cotidiano, diretamente. Mas não sei se isto... Eu devo desligar e dar mal a sério, não é? Não. Está bem. Mas eu vou dar mesmo, senão daqui a bocado isto descama. Já agora eu tinha aqui uma coisa que espero que não tenha passado. Portanto, a estética é a disciplina filosófica que estuda a experiência estética, o gosto estético, os juízos de gosto e a arte em geral. Tudo o que nós podemos considerar arte. Já vamos definir cada uma destas coisas, mas, de facto, há aqui três vértices de um triângulo que são importantes. Por um lado, o artista. Sem artista não há obra. Mas atenção que pode haver obras coletivas, que são o resultado de um coletivo. Eu espero não estar a dizer nenhuma barbaridade, mas as catedrais da Idade Média não tinham um arquiteto, ou pelo menos muitas das principais não tinham um único arquiteto que planeava ou desenhava todo o edifício. Era um trabalho coletivo e de um conjunto de coletivos dentro desse coletivo. Porque havia as guildas e os agrupamentos de artesãos e de artífices que funcionavam de forma organizada e davam um cunho muito especial às áreas do edifício que eram trabalhadas por eles. Desde das esculturas até à construção da estrutura propriamente dita do edifício.
E hoje em dia, entrar numa dessas igrejas ou catedrais, algumas não são consideradas catedrais porque não têm grande dimensão, é uma experiência extremamente deslumbrante, em alguns casos. Não sei se já foram, nós temos muitos casos que poderiam ser citados, mas não sei se já viram o reflexo dos vitrais do Mosteiro da Batalha nas paredes da igreja principal, não é? Da igreja da Batalha, que parece que a própria pedra se torna luz, luminosa, e se transforma. Isso é algo que eu considero extraordinário. É como ter uma experiência 3D dentro de uma obra de arte gigante, onde nós, espectadores, fazemos parte do próprio ambiente e, se calhar, da própria obra. Porque quem criou aquela obra estava a pensar em envolver o espectador diretamente na maneira como a obra se manifesta. Hoje em dia já não temos a mesma relação que as pessoas desse tempo em que a obra foi criada tiveram com aquele edifício, mas ainda podemos ter uma relação que nos retira do nosso cotidiano. E isso é algo que só a arte, acho eu, consegue. E hoje em dia estamos cada vez mais reduzidos em termos de capacidade de tornar sensível aquilo que não é propriamente sensorial dentro da experiência sensível. Porque pode haver algo de mais profundo a manifestar-se na realidade e os sentidos podem ser apenas a superfície das águas. E as obras de arte, por vezes, através dessa superfície, conseguem mostrar-nos as profundezas. Isso é algo que nós temos que valorizar. E hoje em dia vivemos numa era muito interessante porque nós temos mais acesso à arte do que os nossos antepassados tiveram. Não só através dos meios informáticos, mas também porque muitos dos grandes monumentos são públicos. E nós temos que valorizar essa ideia. Essa ideia de que há um património cultural que nós podemos usufruir e que não era diretamente usufruível pelos nossos antepassados, muitos deles que tiveram vidas terríveis para que certas elites tivessem o máximo que se poderia imaginar em termos de bem-estar, mas hoje em dia nós somos portadores, se calhar, de um legado que nos vem do sacrifício dessas pessoas no passado. Tiveram vidas miseráveis e que muitas vezes passaram horrores para conseguirem viver neste mundo. E temos que aprender a não viver assim, a não alimentar isso na nossa vida e no nosso cotidiano. Ou seja, termos a noção de que quando pisamos o chão, não estamos a pisar ninguém. E isso é muito importante. E nós, infelizmente, no hemisfério norte, quando pisamos o chão, estamos a pisar milhares de pessoas que estão a passar agora horrores porque não têm os meios de subsistência que nós temos. E então temos a responsabilidade de sermos criadores da nossa vida, para criarmos mais sentido. Também para darmos mais sentido à vida, para que a vida humana não corra como algo de insignificante, porque nenhum ser humano é insignificante, ou deve assumir-se como tal. E, portanto, eu não queria estar aqui a fazer um comício, daqui a pouco pensam que eu sou do PAN. É chato, não é? E vocês sabem que há um partido chamado PAN. Sabem? Pronto. Eu tinha um vizinho que era sinaleiro. Eu não sei se corto isto, mas ele usava... Eu não sei se vocês já ouviram falar dos sinaleiros. Porquê é que eu estou a falar disso? Porque há uma coisa importante que é a diferença entre o sinal e o símbolo. Já ouviram falar? Já pensaram nisso? Um sinal é uma marca que é material e que pode indicar qualquer coisa. Mas o símbolo é mais do que uma marca.
Um símbolo tem duas dimensões. Tem uma dimensão significante, ou seja, aponta para qualquer coisa, e tem a dimensão do significado. O significado está todo dentro da nossa mente. Se nós tivermos uma mente aberta, os símbolos iluminam-se e iluminam a nossa vida. Se tivermos uma mente fechada, só vemos sinais. Tá? A parte do significado desaparece. Só temos ordens. Nós vivemos numa sociedade em que só recebemos ordens, então não estamos a ter uma vida humana. E então, para um artista, tudo é simbólico. Tudo aponta para além. Para além da vida material, mas também para além das nossas mesquinheces. Agora, estas palavras não existem bem assim, mas pronto. E isso é muito importante, porque a maior parte das pessoas vivem uma realidade que é mesquinha, que é pequenina. Eu já disse isto aqui há tempos. Há uns programas, que há uns agricultores que têm umas pessoas que vão lá para ver se casam com eles ou não. Eu, quando vi isso, fiquei, então, mas na nossa sociedade há disto. Eu agora vou perguntar quem é que vê. Ninguém vê. Eu vi. Para ver como é que é. E, portanto, nós somos pobres a esse nível. Vivemos numa realidade tão triste, do ponto de vista humano. E depois há outro que é numa casa, os fulanos estão lá fechados. E depois, quem é que vê uma coisa, quem é que perde tempo da sua vida a ver uma coisa dessa? Ainda por cima está a gastar eletricidade, está a dar cabo do planeta. Não é? Mais valia estarmos a ver vídeos do Covid, que é mais bonito. Que é aqueles, parece uma bola, mas tem espinhos. Parece aquele, não é? Já viram o que é que seria um jogo de futebol jogado com uma bola com espinhos? Isso era para aquelas sociedades mais torcionárias. Se calhar dava para fazer um jogo de computador daqueles brutais, que eu espero que vocês não joguem. Já agora, os jogos de computador são arte ou não? Podem ser? Podem. Mas depois iremos falar disso com mais. Mas eu hoje estou do avesso e isto causa-me problemas. Depois, se alguém ouve isto, depois diz: oi, este professor não dá aulas, só fala de coisas esquisitas. E, portanto, temos ali agora o discóbulo de Miron. Acho que é. Depois iremos falar do ideal grego da beleza. Isto aqui está só para enfeitar. Agora. Então, a estética, na altura, na antiguidade grega e greco-romana, não se chamava estética, porque o Baumgarten veio muitos séculos mais tarde, mas já havia teorias filosóficas sobre a arte. E, portanto, desde muito cedo, os filósofos se interessaram pela arte. Mas a mais sistematizada, a primeira grande teoria sobre a arte, foi a de Aristóteles, que ele publicou numa obra intitulada A Poética. Poética vem de poiesis, que significa atividade de produção. E então a arte é poética na medida em que é produzida. Mas na antiguidade eles tinham um problema que tinha a ver com o preconceito que existia em relação ao trabalho e ao trabalho manual. E então as artes mais que nós podemos chamar plásticas eram encaradas por vezes como atividades menores. Até ao século XIX, inclusive, os pintores de quadros eram vistos muitas vezes quase como homens das obras. Eram considerados incultos por muitos intelectuais, enfim. Mas é de facto no século XIX que se dá uma viragem nesse sentido, também marcada pela emergência da sociedade burguesa. Mas eu não queria estar a falar agora disso, estamos a fugir ao assunto. Então, na antiguidade, a estética era encarada, ou a arte, a atividade artística, era encarada com base na ideia de beleza, na ideia de belo, e então a estética seria, se
para os gregos, uma teoria do belo. Portanto, grande parte das tematizações à volta da arte tinham a ver com essa ideia do belo. E o belo tem a ver com o quê? Tem a ver com a harmonia. E eu gostava de fazer uma videoaula sobre a arte e a ciência, para poder fazer o cruzamento com esta turma que é de ciências e a turma de artes, que agora está a trabalhar a ciência e vocês estão a trabalhar a arte. Seria interessante haver uma aula, até se calhar que se pudesse diversificar e ter uns aqui presentes e outros em casa, da outra turma, ou vice-versa, para se debater esse tema da ciência e da arte. Mas, de facto, a teoria do belo, que foi desenvolvida pelos gregos, ou as teorias, houve nuances, estão muito baseadas na matemática, na ideia da proporção. E, aliás, a grande descoberta, digamos, matemática da antiguidade foi precisamente a proporção. E que é a base da argumentação filosófica para Platão, por exemplo. E que é extremamente interessante essa visão. A ideia de que as coisas estão ligadas de tal maneira que umas remetem para as outras, sem perderem a sua identidade e, de alguma forma, criando um jogo de entre-expressão. Isto depois no Barroco vai ganhar uma dimensão diferente. Ou seja, cada ser vai manifestar, vai refletir a luz que dá origem a tudo. E, portanto, de alguma forma, os seres que partilham connosco essa luminosidade partilham connosco a nossa natureza. De alguma forma. E essa ideia é muito interessante. E marca depois tudo aquilo que nós podemos ver hoje na grande arte grega, que chegou até nós de uma forma relativamente deturpada, porque nós ligamos a brancura ao grego, à arte grega, mas a arte grega era extremamente colorida. Esta estátua que nós vemos aqui, que eu acho que já li sobre isso, mas não tenho tempo de ver tudo. Eu acho que é uma reprodução, não sei se o original chegou até nós, mas esta estátua, quando foi esculpida, não era considerada propriamente escultura, era considerada pintura. Os escultores gregos consideravam-se pintores. Eu acho que nunca li isto, mas e se calhar os críticos e os historiadores de arte não vão concordar comigo. Porquê? Porque eles queriam imitar a natureza, por isso aparece aí a ideia da imitação, e uma estátua deveria ser indiscernível do original. Ou seja, este Discóbulo é um atleta olímpico, considerado um herói por provavelmente ter vencido nas Olimpíadas, e posou para o escultor, mas o escultor, quando acabou a estátua, o que se podia ver era uma reprodução o mais fiel possível do original, como se fosse uma figura de cera. Portanto, a pele do homem que está ali era pintada, a estátua era pintada de maneira a parecer estar viva, o que é algo de admirável. Com o tempo, essa pigmentação desapareceu. E então hoje temos uma visão muito pobre da arte grega. Os próprios edifícios eram pintados. E então nós podemos dizer que os gregos, se calhar, eram muito mais sensíveis à cor do que nós. Fizeram-se estudos e chegou-se à conclusão de que a Revolução Industrial e a poluição causada pela Revolução Industrial empobreceu muito a nossa experiência das cores e da luz. Portanto, o nosso mundo tornou-se menos vibrante em termos luminosos e em termos da cor das coisas, dos objetos. E, portanto, nós perdemos uma parte importante da gama cromática do mundo. Desculpem lá que isto... e então, tendo isso em conta, eu agora vou avançar para não me perder. A teoria do belo, desenvolvida na Antiguidade, estava ligada ao objetivismo estético. Eu vou colocar este PowerPoint também no blog, para vocês depois poderem analisar com mais atenção, porque eu não vou ler isto, senão isto era uma coisa para papagaios, eu não gosto
das aulas para papagaios ou dos papagaios, porque nós estamos aqui para enriquecermos a nossa vida e não é para estar a repetir tudo. Enfim. Mas há aqui algo de importante, é que para os gregos a beleza existia fora do espectador, chamemos assim. Portanto, a beleza é objetiva, não varia, não muda consoante a forma como é apreciada. E então, por isso é que eu falei um pouco da matemática e também da geometria, que são a base da arte grega. Portanto, há todo um conjunto de regras que levam a que os escultores representem as figuras humanas de acordo com um determinado conjunto de proporções. Portanto, há cânones que são seguidos. E isso também dá um certo sentido homogéneo aos estilos e aos tipos de arte que eram produzidas na sociedade antiga. E, portanto, o belo é objetivo, existe em si e é identificável e é definível. Portanto, a visão que nós hoje temos da arte, e vocês já falaram há pouco, é completamente inversa ou diferente desta. É algo de muito, de radicalmente, de facto, eu não queria usar outra vez a palavra diferente, mas radicalmente diverso. Mas, em parte, a maneira como nós vemos a arte ainda está marcada por esses cânones e esses paradigmas do passado. Mas era diferente a sociedade. Nós seríamos ETs nessa sociedade, se chegássemos lá. Mas iríamos encontrar alguns elementos que nós ainda temos na nossa sociedade. Se calhar conseguiríamos adaptar-nos durante, passado um tempo, ao modo de vida. Não sei se a tecnologia já nos estragou ao ponto de nós não nos conseguirmos adaptar a um mundo não tecnológico, o que é estranho, mas se calhar não é? De repente, se a tecnologia deixasse de existir, muitas pessoas não conseguiriam sobreviver, porque há pessoas que dependem da tecnologia para continuar a ter uma vida normal, uma vida corrente. Se nós deixássemos de ter os medicamentos, por exemplo, os antibióticos, as infecções seriam terríveis, não é? E isso necessita, de facto, do complexo industrial e tecnológico em que nós vivemos. Mas pronto, é claro que ninguém vai à Grécia Antiga, a não ser que inventem uma máquina do tempo. Já agora esta história da máquina do tempo, já pensaram nisso, não? Eu tinha um colega na faculdade que dizia que ele ouviu isto, eu depois vi que isto vinha do outro lado, mas enfim. Dizia que se a máquina do tempo já pudesse ser inventada, e se ela fosse inventada no futuro, ou pudesse ser inventada no futuro, nós já teríamos recebido a visita de pessoas do futuro. Não é? E então, mas depois também podemos imaginar coisas, não é? Eles não quereriam perturbar a nossa vida. Imaginem o que é que seria se aparecesse aqui um indivíduo a dizer que era do futuro. Se calhar até podiam-nos fazer mal. Não é? Eu sou do futuro. És. Sou do futuro. É estranho. O que é que vocês acham sobre isso? Acham que será possível viajar no tempo? Aquela série de filmes do Regresso ao Futuro é muito interessante. Principalmente um. É mesmo interessante. Mas, o que é que acham disso? Se pudessem ir ao passado... Já agora, se pudessem viajar no tempo, iriam para que lado? Para o futuro ou para o passado? O que é que acham? Têm mais curiosidade em saber como é que será o futuro? Ou em saber como é que é o passado? Como é que foi? Mas se calhar o tempo não existe na perspectiva que nós achamos. Tudo é presente. O que é que acham? Se tivessem a possibilidade de visitar uma sociedade do passado, qual é que visitariam? Não tenho ideia. Uma sociedade do passado. Qualquer uma.
Não tem ideia sobre... Por exemplo, quem é que gostava de ir à Roma Antiga? Devia ser giro. Não. Ou então à Palestina, no tempo de Cristo. Não gostavam. Enfim, então eu não vou estar a fazer-vos perder tempo com isso, mas fico admirado ninguém gostar de... ou ter assim aquela nostalgia. Eu gostava tanto de ir ver. Por exemplo, como é que eram as caravelas dos descobrimentos. Alguém imaginou como é que é a caravela? Estar dentro de uma caravela do Renascimento. Deveria ser uma experiência agradável, não devia. Não. O Fernando Savater tem uma entrevista em que diz que se recusaria a viver, se pudesse voltar para o passado, numa sociedade em que não houvesse anestesia. Não sei, se calhar é preciso ter a noção de que há limites estranhos, não é? Portanto, uma sociedade sem anestesia significa que as cirurgias eram feitas a sangue frio. Enfim, até pensar dói, não é? Aliás, o filho da Rainha Vitória, quando a mãe nunca mais morria, não sei se isto também está a acontecer agora, não é? Parece que aquela família tem essas coisas. E então a mãe nunca mais morria. Quando ela morreu, ele já tinha uma idade um bocado avançada. E quando estava para ser coroado, estava já cerimónia marcada, teve uma apendicite. E então era assim, ou era operado e chegava à cerimónia da coroação, ou podia chegar, ou então não era operado e aquilo era complicado. Ia morrer com uma peritonite. Então teve que tomar a decisão de ser operado a sangue frio. O que deve ser esquisito, não é? E só assim é que conseguiu ser coroado, mas depois também parece que não, o reinado foi curto. Mas pronto, pelo menos chegou lá, não é? Agora o nosso atual príncipe, nosso não, lá deles, príncipe Carlos, está a vir, essa coroa chega, mas aquilo nunca mais chega. Mas apanhou o corona. O que é esquisito? Eu não devia estar a contar anedotas sobre o corona. Mas se calhar é a única coroa que ele vai ter, mas não sei, espero que o homenzinho viva mais uns anos do que a mãe, porque a mãe já tem uma idade. Mas enfim, eu não quero ser mauzinho. E depois vou ter que cortar isto. Depois as pessoas dizem: oi, o professor está a falar coisas esquisitas na aula. E se um professor não fala coisas esquisitas, não. Está bem. Então, vamos avançar. Depois, isto é claro que não é uma coisa tão taxativa. Já agora, quando estivermos próximo do fim da aula, avisa-me, que hoje estou entusiasmado. E, portanto, quando eu começo a contar coisas é esquisito. Mas, enfim. A partir do Renascimento, a estética, como se deu uma mudança cultural extremamente importante, tem a ver com o antropocentrismo renascentista, que deu origem àquilo que nós podemos chamar o sujeito moderno, ou a teoria do sujeito, que nós encontramos em Descartes. Embora a grande teoria do sujeito não tenha sido o que eu considero que é mais importante que a de Descartes, porque é mais abrangente, não teve grande saída, porque foi tudo atrás do Descartes. Porque o Descartes apresenta uma visão descarnada do mundo, uma visão extremamente desumana da realidade humana, porque reduz tudo ao pensamento. E então abriu a porta a uma forma muito difícil para, digamos assim, o crescimento dos valores humanos do capitalismo. Mas eu agora não vou explicar isso, porque senão não saímos daqui. Mas é essa ideia de que tudo é pensamento e que o pensamento é que deve reger a nossa relação com o mundo, e que o mundo não tem em si densidade suficiente para nós acreditarmos que ele existe, a não ser que recorramos a uma ideia inata, que é a ideia de ser perfeito, que afinal é Deus. E depois temos dessa ideia que saltar para uma justificação para a existência do mundo, é uma tolice filosófica que custou caro à humanidade. Provavelmente
as guerras mundiais e os holocaustos, não só o nazi como outros, vêm daí. Vêm dessa ideia de que a indiferença é metafisicamente determinante. Ou seja, nós podemos dar mais importância às ideias do que aos seres vivos e às coisas que existem no mundo. Agora, ninguém pense que uma ideia vale mais do que um ser qualquer, um ser vivo ou um elemento da natureza. E, portanto, nós temos que ter essa noção. E a arte, de alguma forma, resgata isso para a nossa vida. Para a nossa vida atual. Se calhar será graças à arte que a humanidade se poderá safar, chamemos assim. Porque o resto está tudo contaminado. A religião já matou milhões de pessoas. E continua a querer, parece aquelas máquinas dos talhos, não é? para migar carne. Os nacionalismos também, que são inventados também, vêm do mesmo fundo. Eu não quero estar aqui a polemizar sobre isso, mas nós temos que aprender a sermos a nossa própria pátria. E a aceitar que os outros também são. E que se calhar há uma pátria maior, que será uma mátria. E essa mátria dará origem a uma frátria, que é outra história. Não sei se já pensaram nisto, não sei se sabem do que é que eu estou a falar. Mas eu não devia estar a falar disto, isto não tem nada a ver com o currículo. O currículo é para nós aprendermos a ser bonzinhos e seguir na linha. Nós vivemos numa democracia, mas temos de ser todos iguais. Não é? Temos de ser todos seguidores da mesma cartilha, porque senão, se não entrarmos na via do politicamente correto, está tudo estragado. A República pode andar de calções, mas nós temos que ter respeitinho. Temos que andar aqui, não é? Eu acho que temos que ir para além disto. Partir. Vocês têm que ser pessoas felizes. Sempre. Não acreditem que a vida é para vos tramar ou que têm que trapar para chegar a algum lado. Vocês têm que ser felizes, sempre. Mesmo quando estão a lutar pelos vossos objetivos, já podem ser felizes. Não precisam de estar à espera que alguém venha dizer que vocês são muito bons, porque vocês já são. E isso é fundamental. Eu hoje só digo coisas esquisitas. Não é? Mas, enfim, vamos ver. Então, a teoria do gosto... há outra teoria da subjetividade que eu acho que é mais abrangente que a de Descartes, é a de Nicolau de Cusa, que está expressa numa obra muito interessante que é A Visão de Deus. É muito interessante essa obra, porque apresenta-nos uma visão da subjetividade que à mesma aparece lá a entidade divina, mas é algo que transcende o Descartes. Quer dizer, a democracia, mas aqui nas minhas aulas, não é? Há um general americano que dizia que nós estamos aqui para defender a democracia, mas não temos que ser democráticos. Que é uma frase gira, não é? Não temos que defender a democracia, mas enfim, anda tudo pianinho. E... Já agora, o que é que vocês acham desta história toda da pandemia e deste moralismo que existe na nossa sociedade agora? É claro que nós temos que nos proteger. Mas, por exemplo, as pessoas deviam ser obrigadas ao confinamento ou deviam-se apelar a que as pessoas fizessem o confinamento, de facto, por fraternidade, para se protegerem si aos outros? É que a partir do momento em que há uma lei que diz que nós não podemos fazer isto ou aquilo, nós estamos a roubar a nossa autonomia. Ou não? Não veem isso assim? Atenção que eu estou a ser polémico para vocês contrariarem. O que é que acham? O paternalismo de Estado, acham que isso é aceitável? E nós estamos aqui para cuidar. E se nós não precisarmos de cuidado? No sentido em que nós somos crescidinhos o suficiente para pensar pela nossa cabeça e para assumirmos a responsabilidade pela nossa vida. O que é que vocês acham sobre isso? A Carolina, o que é que acha? Não acha nada? Então também não se perdeu nada, não tem nada para achar.
Mas podia pensar um bocadinho sobre isto, que é capaz de ser interessante. Ou estou a dizer alguma barbaridade? A Rita, o que é que acha? Já pensou sobre isto ou não? Não é roubar a liberdade. Sim. Ah, cada um deve cuidar de si, sim. Ah, sim. Sim. Aham. E se as coisas nos fossem transmitidas? Estou a pensar, atenção que eu estou a levantar estas coisas, não é para vocês agora se tornarem aí uns militantes extremistas que vão dizer, oh, não faço, não, não é isso, é para pensar, o pensamento não mata. Nós podemos cumprir e pensar. Atenção, isso é importante. Tem a ver com aquele texto do canto Sapere Aude. Nós temos que obedecer, mas podemos pensar. Não é? Podemos pensar. E, se calhar, se nós. Aqui é o imperativo categórico tem algo a dizer-nos, porque se nós tivermos algo parecido com o imperativo categórico, que, de acordo com Kant, permite que nós sejamos livres ao mesmo tempo que somos legisladores universais, o que é que acontece? Nós, ao sermos livres, estamos a cumprir uma lei que transcende a legalidade estrita e circunstancial, porque a legalidade do Estado é sempre circunstancial. Tem sempre a ver com aquilo que acontece e não acontece, e também com jogos, para ver quem é que ganha eleições e quem é que chega. Agora, na nossa consciência, as coisas podem funcionar de forma muito mais abrangente, muito mais profunda. Se calhar nós não precisamos, ou não deveríamos precisar, que alguém nos dissesse faz isto. Porque é óbvio que se há uma situação de risco para nós e para os outros, nós temos que tomar todas as precauções para não pormos ninguém em risco. Não é? Mas o que acontece é que parece que tem que haver, de facto, uma lei. E depois a Rita estava a dizer uma coisa que é interessante, que eu acho, se calhar, que faz sentido, que é a lei, em certos casos, não é, digamos assim, rigorosamente cumprida. Porque na nossa sociedade as próprias polícias, quando têm que intervir, têm muitos limites, não é? E, portanto, é como, por exemplo, ir enfrentar uma situação de catástrofe, um incêndio com um copinho de água. Não é? Deita-se a água e depois queima-se tudo, fica tudo queimado. Eu não estou a defender um Estado repressivo, um Estado policial, mas há certas coisas que não são muito, digamos, sérias. Nós temos que ter a noção de que, ao vivermos em sociedade, quem se coloca à margem está-se a colocar numa situação em que podem acontecer coisas. Podem acontecer coisas que não são agradáveis para eles. Mas isso não quer dizer que tenha que haver um sentido repressivo à partida, não é? O que não pode haver é a ideia de que pode chover no Naval, pode haver sol no Naval, como é que é? É chuva no Naval e sol na Eira, ao mesmo tempo. Podemos ter um Estado quase ditatorial que impõe uma série de regras e depois, quando a coisa fica muito apertada, não há consequências, aparentemente. E isso leva-nos a termos que enfrentar uma coisa que eu acho que é muito importante, que é nós como cidadãos somos a diferença. Nós temos que pensar. A filosofia é importante porque nos leva a pensar, ou a dar-nos armas para nós pensarmos. Temos que pensar, temos que assumir a responsabilidade pela nossa vida. E se há... é claro que eu não defendo essa ideia de que, de facto, os seres humanos devem ser perseguidos e deve-se ir contra os direitos humanos. Nunca. Mas, de facto, é necessário ter a noção que, de facto, as pessoas têm que ser respeitadas em si, mas também deve haver a ideia de que há deveres. Nós temos direitos, mas os nossos direitos também nos trazem deveres. Se eu tenho o direito à liberdade de expressão, eu tenho o dever de respeitar a liberdade de expressão dos outros.
Se eu tenho o direito à minha propriedade, tenho o dever de respeitar a propriedade dos outros. E, portanto, uma coisa não está desligada da outra. Não é? E se eu tenho o direito à proteção da minha saúde, eu tenho o dever de proteger a saúde dos outros. Por isso é que eu devo andar de máscara quando estou junto de outras pessoas. Por isso é que eu não devo assumir comportamentos de risco que podem depois levar a que pessoas que são mais vulneráveis possam ser infectadas e possam ter problemas. Mas isso é válido para tudo. Não é? Se eu deixar de tomar certos cuidados, podem acontecer acidentes. E, portanto, nós temos que ser responsáveis. E a questão da responsabilidade, se calhar não se conjuga muito com o paternalismo de Estado, que é o que muitas vezes acontece. Sermos tratados como criancinhas. Não é? Isso eu acho que não é admissível, de maneira nenhuma. Mas, enfim, eu acho que isto é exagerado e se calhar vou cortar, porque se isto aparece aí em público, eu depois sou despedido, se calhar não. Acham que na nossa sociedade isso pode acontecer? Pode. A sério. Hã? Sim, em Portugal não há tanto, mas nos Estados Unidos, sim. Há. Já agora, esse cuidado com o que se diz nas redes sociais é muito importante, porque há um princípio que eu acho que é verdadeiro, que a internet não esquece. E já houve casos de pessoas que foram apanhadas pelas redes sociais porque, quando tinham a vossa idade, disseram certas coisas ou fizeram certas coisas, depois, quando estavam a concorrer para o emprego, apareceu quando fizeram a varredura do passado. E isto é muito estranho, é muito complicado. Nós vivemos num mundo cada vez mais policial, sem ser da polícia, do Estado, mas cada vez mais vigilante. Nós temos somos cada vez menos donos de nós próprios. Essa ideia há bocado de nós podermos ser criadores de nós próprios, sermos os artistas da obra de arte que nós somos, está cada vez mais limitada pela possibilidade de sermos observados sem sabermos, sermos controlados sem termos a intenção. Nós navegamos na internet e aparecem-nos os anúncios direcionados para aquilo que nós andamos a procurar no Google e noutras plataformas, ou coisas que já comprámos. E isso pode levar até a experiências sociais estranhas, que nós nos cruzemos com pessoas que o sistema vai pondo no nosso caminho. E isso pode mudar vidas. Não é? É muito estranho, mas pode acontecer, não é? E há pessoas que procuram isso. E depois há aquelas aplicações que uma pessoa, se ficar infectada com Covid, dá autorização, e depois todas as pessoas que cruzaram com essa pessoa vão ser arrabanhadas e vão ser mandadas para casa, porque isto é estranho, é voltar a uma forma de totalitarismo. Seria mais simples, se calhar, fazer testes mais sistemáticos à população, mas depois também há dinheiro que é envolvido, e enfim. Mas, de facto, esta ideia de que podemos voltar àquela situação das pessoas acusarem-se umas às outras, andarem a vigiar-se umas às outras. Eu espero que nós consigamos sair desta manipulação gigantesca, que se calhar é necessária, com saúde mental, para sermos pessoas decentes. Daqui a um tempo. Vocês ainda são muito novos. Espero que consigam rapidamente assumir que vocês não estão cá por favor nesta vida. Vocês estão cá porque têm que estar. Ou seja, têm todo o direito de usufruir de uma vida plena e não precisam de se rebaixar a ninguém para serem felizes. Para ter uma vida decente e séria e uma vida humanamente, digamos assim, justificável. Que só tem que ser justificada por vocês, por mais ninguém. Alguém pensa isso ou não? O que é que vocês acham do que eu estou a dizer? Isto é um discurso esquisito, não é? Quem é que acha que vai ser senhor do seu destino? Ou que é senhor do seu destino? Ninguém. A sério.
Eu estou a ficar arrepiado. Então, quem é senhor do vosso destino? Hã? As circunstâncias, sim. Há aquela frase muito batida do Ortega y Gasset, sou eu e as minhas circunstâncias, mas isso vem de um tempo muito esquisito na história, em que as pessoas tinham ideias muito estranhas sobre o que é ser-se humano e o que é viver em sociedade. Tá? Viver em sociedade não é ter estratos em que uns estão por cima, outros por baixo. É outra coisa, deveria ser outra coisa. Mas o que é? Porque é que falou das circunstâncias? Isto desapareceu. Desde que nascemos, o nosso trajeto de alguma forma está delineado. Então você é determinista, nesse sentido? Ah, é. Eu estou a gostar os labirintos que estão nas caixas de cereais, sim. Então a vida é parecida com uma caixa de cereais. O objetivo é procurar a saída, sim. Isso é giro. O objetivo eu estou a repetir porque isto depois pode não ficar na gravação. E eu hoje sou suficientemente maluco para pôr isto como está no Facebook. O que significa que amanhã posso vir aqui para a escola e não me deixar entrar porque vou ter um processo disciplinar. Era giro, não era? Depois fazia uma greve da fome, poupava dinheiro pelo menos num mês em comida. Mas o caminho já está traçado. Está lá. E essa ideia da caixa de cereais? É que aquilo já está meio mastigado ou não? Quando nós compramos cereais, aquilo está meio digerido. Aquilo é trigo, mas já não parece trigo. Já agora, quem é que comeu cereais hoje? Ninguém. Epá, vocês estão a andar para trás. Quem é que comeu fruta, por exemplo? A Margarida comeu fruta. E que fruta é que comeu? Maçã. Há aquele ditado, eu tenho um sotaque esquisito, mas eu gosto, que é a apple a day keeps the doctor away. Não é? Eu, quando tinha a vossa idade, imaginava, quando eu tinha uma professora de inglês que falava muito, dizia muito isto, eu imaginava o pessoal a correr os médicos à maçãzada. Portanto, com uma maçã. Mas, de facto, a fruta é boa para nos dar saúde. Desde que não tenha sido injetada com produtos químicos e tudo. Parece que até põem coisas lá para aquilo parecer que está maduro, enfim. Mas é a sociedade em que nós vivemos. Mas, portanto, eu já estou a dar cabo da estética. Isto já saiu muito do campo da estética. Mas isso também porque a subjetividade de um artista, eu não estou a endeusar os artistas ou considerá-los santos, tem que ser uma subjetividade diferente da subjetividade que deu origem aos descalabros todos, porque nós passámos na nossa história a partir do Descartes e a partir dos seguidores de Descartes que só viam a razão e não olhavam as outras dimensões do ser humano. Porque, de facto, um Van Gogh, por exemplo, eu estou sempre a falar do Van Gogh, se encontrarem um filme que é Às Portas do Paraíso, vejam com atenção, é um filme belíssimo e que mostra como é que aquele indivíduo viveu, como é que era a vida dele e como é que ele via a realidade. E ninguém deu por ele enquanto ele esteve vivo. Não é? Ele não teve sucesso nem como ser humano, no sentido que hoje em dia temos. Ou seja, se calhar a caixa de cereais do Van Gogh estava estragada. Não é? Mas se calhar se não tivesse estragado, nós hoje não tínhamos esta coisa tremenda de haver quadros de Van Gogh. Eu não sei se já imaginaram como é que seria o mundo sem os quadros do Van Gogh. Eu vi há pouco tempo um filme, isto o confinamento tem coisas giras, porque
Depois, é assim, eu não devia confessar isto, mas foi a outra turma que me deu o nome de um site e depois eu comecei a ver filmes, pagando, não é? É claro. Mas este, por acaso, foi na televisão. E encontrei, de facto, um filme que é Yesterday. É um filme que passou aí no cinema, mas eu acho que não teve grande repercussão. E que fala de um mundo onde, isto com a pandemia é giro, porque isto para tudo, há um apagão durante, eu acho que é 12 segundos, okay? No planeta inteiro, a eletricidade vai-se embora, e então quando as pessoas quando regressa a eletricidade, os seres humanos esqueceram uma série de coisas. Por exemplo, ninguém sabe o que é Coca-Cola, há certas coisas que desaparecem. E uma das coisas que desapareceu foram os Beatles. Portanto, e há um artista falhado, um cantor falhado, que se lembrava das músicas dos Beatles e começou a tocar essas músicas e tornou-se numa super estrela, porque ninguém sabia quem tinham sido os Beatles. E então há dois indivíduos, um homem e uma mulher, que eu não me lembro se eram um casal ou não, que foram ter com ele e que o desmascararam de alguma forma, mas eles não queriam que ele deixasse de interpretar as músicas e de viver à custa daquilo. E foram-lhe agradecer, porque eles podiam se lembrar, podiam ter essa experiência de ter acesso às músicas dos Beatles. E isto tem a ver com a arte, como é óbvio. Os Beatles mudaram muitas mentes. São um fenómeno comercial, mas ao mesmo tempo fazem parte da cultura da nossa sociedade. Imagina o que é que seria desaparecer essa referência. As pessoas não notariam, mas de facto há qualquer coisa na arte que nos aumenta a possibilidade de nós vivermos uma vida fora da caixa de cereais. Que essa é que é a questão. Nós não podemos deixar que a vida se torne na caixa de cereais. Tudo o que for com menus e com coisas já pré-cozinhadas não é bom para a saúde e para a saúde mental. Vocês não têm que seguir o modelo de ninguém. E já estamos quase fora da aula. E então uma das coisas mais tocantes desse filme é que esse casal diz ao músico que dá-lhe uma informação importante, é que o John Lennon não tinha morrido. E então ele vai conhecer o John Lennon, e o John Lennon era um tipo normal, não tinha sido uma super estrela. Ele se calhar foi vítima de ter sido uma super estrela. E então deu ao rapaz uma lição de vida. Porque era um homem feliz. Portanto, o facto de ele ter sido um cidadão anónimo, a viver uma vida completamente obscura no meio do countryside inglês, tinham salvo para ter uma vida humanamente, eu não gosto da palavra sustentável, mas uma vida humanamente respirável, que é o que nós não conseguimos com estas máscaras na cara, e de facto dar aula com isto é muito interessante, porque dá-nos a ideia de que as coisas simples da vida são importantes, e não há nada mais simples do que nós respirarmos o ar que nos rodeia. De forma natural. Não estou a dizer para tirar as máscaras, também, para além de ser despedido, não quer ser preso, senão isto não funciona bem. E pronto, acho que por hoje, isto